Sim. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu quero fazer aqui, aproveitar que nós estamos aqui de pé, vou fazer uma leitura aqui na Bíblia, no capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, o versículo de número 2 ao número 6. Está escrito assim: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Amém? Podeis assentar. Antes de eu comentar aqui alguma coisa a respeito dessa leitura, eu vou ser muito breve, muito sucinto, mas eu quero antes aqui fazer uma apresentação e um recebimento de irmãos para este ministério. Eu quero apresentar o nosso irmão presbítero Antônio de Souza. Pode se colocar de pé, está ali. Sua esposa, a irmã missionária Joana Cristina de Souza. Onde está a irmã? Pode colocar de pé. Está aqui, desculpa. E também a filha Maiara Conceição de Souza, está lá também. Esse irmão presbítero e a irmã Joana missionária, e também tem a filha, e eles estão ali já desde que o irmão pastor Fernando assumiu ali o Rosa Albertão, estão ali ajudando a eles. E eles têm feito também, eu tenho visto, têm feito um trabalho muito importante ali na reserva indígena Icatu, aí perto de Braúna. Não é assim que vocês têm ido lá, Fernanda, a irmã Joana, não é assim? Ali, glória a Jesus. É um trabalho que às vezes não aparece para a igreja, mas aparece para Deus, viu? É muito importante. E eles então vieram, não é? Para somar junto conosco neste ministério. E eu gostaria de perguntar à igreja se vocês estão de acordo. Amém? Quero perguntar aqui aos obreiros se vocês estão de acordo de abraçá-lo neste ministério com os seus devidos cargos. Amém? Deus abençoe, então, sejam bem-vindos, viu? A igreja pode dar um bem-vindo a eles? Aleluia, amém.
Graças a Deus pela vida dessa família. Meus irmãos, eu quero, aqui antes da celebração da ceia, comentar um pouquinho a respeito, alguma coisa a respeito deste assunto que acabamos de ler. Nós vemos que, todos nós sabemos, que o povo de Israel, os israelitas, os judeus ou hebreus, eles são o povo de Deus, assim como nós hoje, a igreja, somos o povo de Deus, não é assim? E esse povo israelita, eles foram da descendência, foram formados pela vontade de Deus através de uma linhagem, como vocês conhecem, a linhagem de Abraão, depois Isaque, e depois Jacó e os seus filhos, os 12 filhos e uma filha que ele teve. E esses 12 patriarcas, eles, através de algo que aconteceu na sua mocidade, que venderam o seu irmão para o Egito e tal, para os ismaelitas, e eles acabaram no Egito. E o povo de Deus foi formado lá no Egito. Lá no Egito. E depois que Deus os formou, era uma multidão de gente. Eles tornaram-se escravos no Egito, mas Deus os libertou para levá-los a uma terra a qual eles ainda não tomaram posse de tudo, mas estão lá, a nação de Israel. Deus os levou para colocá-los lá segundo a promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus cumpre as suas promessas. E este povo caminhou durante muitos anos, conforme vocês conhecem as passagens bíblicas, até que foram instalados na sua terra por Josué, logo após Moisés. E depois que eles estavam ali instalados na terra, sempre havia, durante alguns de períodos em períodos, às vezes de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, havia assim uma decadência entre eles. Eles perdiam aquele contato com Deus, perdiam o contato com Deus, e daí então vinha a desobediência e o afastamento de Deus. Mas Deus, durante muitos anos, levantava juízes, isto é, pessoas que Deus escolhia e enchia eles do seu espírito para dar o livramento necessário ao seu povo. Mas daí uns tempos eles tornavam a cair, e assim Deus sempre foi fazendo com eles, porque Deus tinha e tem um amor muito grande por o seu povo. E durante esse período dos juízes, Deus sempre estava atento para socorrê-los, para libertá-los das mãos, às vezes, de inimigos, de situações de idolatria e assim por diante. Até que chegou esta época aqui, em que quem era o sacerdote, o sumo sacerdote na época, e juiz, porque também ele julgava o povo de Israel, era o Eli. O Eli julgou Israel 40 anos. E ele morreu com 98 anos, então quer dizer que ele assumiu mais ou menos com 58 anos, um pouco mais, um pouco menos.
E ele foi um homem temente ao Senhor. Mas com o passar do tempo, dos anos, os seus filhos, o Finéias e o Ofni, eles saíram fora do caminho de Deus. Eles eram 2 sacerdotes também, porque o seu pai era sacerdote, ele era da descendência. Mas eles corromperam o culto a Deus, os sacrifícios que eram feitos a Deus, eles desonravam a casa de Deus, cometiam coisas terríveis, que Deus, olhando para aquilo, até mandou um aviso para o Eli, enviou um profeta, um senhor, um homem de Deus, e falou para Eli que ele amava mais aquela situação dos seus filhos do que a casa de Deus. E por esta negligência, por ele não atentar com todo cuidado para as coisas de Deus, Deus falou que cortaria o braço da casa dele, da casa do pai dele, que era do sacerdócio, para que não houvesse mais velho algum em tua casa. Deus fala assim para ele. Porque o profeta usa uma expressão assim, que ele diz que os filhos dele davam coices contra os sacrifícios e contra as ofertas que eram oferecidas a Deus, por causa da falta de reverência, falta de cuidado, falta de temor de Deus. E quando nós vemos que Deus fala que cortaria o seu braço, que acabaria com não existiria mais da casa dele, da família dele, nenhum sacerdote, mas as coisas continuaram assim, e parece que Deus não ia fazer nada contra ele não. Mas depois, lá no reinado de Salomão, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 2, 27, Salomão retirou o sacerdote Abias, que era da descendência, o último da descendência aqui de Eli, e mandou ele para a terra de Anatote, que era uma terra que era justamente para esse povo sacerdócio, dos sacerdotes, levitas. Então nós vemos que Deus sempre cumpre, veja lá, o irmão colocou, lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli lá em Siló. Está vendo? Nós esquecemos das coisas, mas Deus não. O que Ele fala pode passar séculos, mas Ele vai cumprir. Aleluia. Então, nós vemos a situação do povo de Deus aqui, os israelitas. Era um povo de Deus sem Deus. Que situação! Todos nós, como igreja de Deus, temos que ter uma preocupação de estar buscando a presença do Senhor, para que Deus continue se manifestando no nosso meio.
para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na minha e na tua vida, para que nós não venhamos a nos tornar uma igreja de Deus sem Deus. E nós vemos então que o povo de Deus sem Deus é uma coisa terrível, uma catástrofe. É o que realmente aconteceu aqui com o povo israelita. Eles foram atacados pelos filisteus e naquela guerra morreu, conforme Deus havia falado, morreu o Finéias, o Ofni, a mulher de um deles e o Levi. Nasceu um menino que se chamava, colocaram o nome dele de Icabô, quer dizer, foi-se a glória de Israel. E o pior de tudo, o Eli inclusive morreu mais por causa disso. Ele levou um choque, um susto, quando ele soube da notícia que a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus no meio deles, tinha sido roubado pelos ímpios. E ele assustou e caiu para trás e quebrou o pescoço. Então nós vemos que num dia houve uma catástrofe naquela família, entre aquele povo, e naquela guerra, logo no primeiro ataque, morreu 4.000 israelitas. E no último, quando morreu o Ofni e o Finéias, morreu mais 30.000 homens. E as igrejas hoje, se não prestarem atenção e ficar uma igreja sem Deus, muitos milhares de pessoas estarão morrendo, as pessoas se desviando, afastando-se dos caminhos de Deus e indo para o mundo. Porque a igreja não deu atenção à presença de Deus. Este é um alerta para nós, para que nós estejamos sempre atentos. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que não há a presença do Espírito Santo no nosso meio, então busca Ele. Busque Ele. Que Ele veio para ficar conosco. E Ele está presente. Aleluia. E então, mas só que tem uma coisa, a glória de Deus não é para permanecer entre os ímpios, a glória de Deus é para estar entre os santos, entre o seu povo, entre aqueles que Ele chamou, remiu com o poder do sangue do seu Filho. A glória de Deus está no meio do povo de Deus que honra a Deus. E a arca de Deus ficou lá por 7 meses, lá com os filisteus, com aquele povo. Mas veio 2 pragas sobre eles, terríveis. E eles então cogitaram entre eles que isto era por causa da arca do Deus do povo de Israel. Então eles procuraram devolver. Colocaram a arca sobre um carro, colocaram 2 vacas que estavam de bezerrinho novo para poder levar essa arca. E eles ficaram com os bezerrinhos aqui e as vacas foram. Quando é que uma vaca de bezerrinho novo larga o bezerrinho para trás? Nunca. Mas só que aquelas vacas também estavam sob o comando de Deus, viu?
E elas foram. E quando chegaram lá na terra dos levitas, chegando lá, eles puseram ela sobre uma pedra. E ela ficou ali por muito tempo. E depois, eles trouxeram ela para a casa de um homem que habitava nesse tal de Kiriat Jearim. Por que eles não quiseram ficar com ela lá? Porque alguém foram olhar para dentro da arca de Deus, para a glória de Deus, por curiosidade. E é algo que Deus havia avisado que não podia ser feito. Está lá em Números 4, 20 até o 25, e também em Êxodo 19, do versículo 21 a 24. E morreu aqueles homens, muitos homens, muitas pessoas morreram. Então eles ficaram não com temor de Deus, mas com medo de Deus. Quem poderá ficar diante desse Deus tão santo? Então, nós nem queremos ele aqui, vamos levar ele para lá. Então, levaram o símbolo da presença de Deus para a casa desse homem, em Kiriat Jearim. E ali a arca ficou, irmãos, como a leitura que fiz, durante 20 anos. Você já pensou o povo de Deus sem o símbolo da presença de Deus durante 20 anos? 20 anos. E sem a presença de Deus a coisa não dá certo, não vai bem. Pode até ir bem para uma pessoa lá do mundo, que não tem conhecimento de Deus. Às vezes ele vive até melhor do que nós. Mas nós que pela misericórdia de Deus, um dia chegamos ao conhecimento da salvação, que há pela fé no nome de Jesus Cristo, seu bendito e santo Filho, para nós não vamos bem sem Deus. Precisamos de Deus. Então, o que aconteceu? O povo começou a lamentar, quer dizer, a clamar. Não só clamar, até reclamar. É o que às vezes nós fazemos. Por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? E tal e coisa. Você pode até não entender agora, mas uma hora você e eu, nós vamos entender. Então Samuel, é interessante que Samuel, desde lá do capítulo 3, durante muitos anos, esses 20 anos e mais outros anos para trás, o Samuel não se manifestou ao povo. Ele ficava lá, com certeza com alguém que o procurava e tal, e ele orava com certeza, aconselhava e assim por diante, mas ele não deu atenção ao povo como nação. Por quê? Porque eles não queriam. Porque ele iria ficar batalhando com o povo se o povo não queria saber de Deus? Então, com certeza, ele tinha a sua vida de comunhão com Deus, de oração com Deus, mas ele não foi atrás do povo.
porque o povo estava acostumado a viver sem Deus. Mas agora a coisa mudou, o povo começou a clamar, a lamentar. Então aí Samuel viu que chegou a hora, havia chegado a hora dele falar com o povo para que eles voltassem ao Senhor. Ele martelou o ferro enquanto estava quente, aleluia, para que ele pudesse entortar. Então Samuel, eu creio que ele foi de cidade em cidade, sei lá como que ele fez, mas ele falou a toda a casa de Israel, a todo o povo. Ele disse para eles: olha pessoal, se com todo o vosso coração vocês se converter ao Senhor, de todo o coração, irmãos. Existe uma modalidade de fé hoje em dia muito exercida no mundo todo, que é aquela meia fé. Sabe que Jesus é o Salvador, sabe que um dia ele vai voltar para buscar a igreja, sabe que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sabe que ele é o Filho de Deus, acredita mesmo nisso, mas não crê nele de coração. Só sabe, tem uma teoria daquilo que é, mas não tem a fé naquele que é. Então fica vivendo agradando o mundo, mas também querendo servir a Deus. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém e com nada. Porque a glória pertence a Ele, não é isso que a gente ouve aqui? Então, se de todo o vosso coração vocês se converter ao Senhor, primeiro item, pode ver que é uma coisa primordial para a nossa vida, é a conversão. Eu sempre falo sobre esse assunto, a respeito de se converter. O que é converter? É que às vezes estamos andando de uma maneira inadequada, não conveniente. E se a gente seguir naquele rumo, a gente vai cair no abismo. Então precisamos ouvir a voz de Deus e converter, fazer meia volta e voltar para aquele que nos chama. Conversão. Voltar para Deus. E foi isso que Samuel disse para os israelitas: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, então tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes. A gente não vê crente adorando ídolos, mas existem muitos ídolos na nossa vida. E precisamos tomar muito cuidado com esses ídolos. Nós temos que tirar tudo o que está entre a gente e o Senhor. Aquilo é algo que nos impede de estar devidamente de todo o coração servindo ao Senhor.
Cada um tem um tipo de ídolo. E isso é muito perigoso. Um pastor presidente muito amigo meu, convivi com ele muitos anos. Um dia saiu ele e o tesoureiro, e esse tesoureiro chamava Eli também. Chamava não, chama-se Eli. Eles saíram para ir lá no campo de futebol, lá em São Paulo, para assistir um jogo. Pastor presidente da igreja e o tesoureiro da igreja. Não sei se eles compraram a entrada com o dinheiro da igreja, mas eles iam os dois juntos. Parece que ninguém estava vendo, mas irmãos, o cinegrafista de uma emissora, porque tinha havido ali uma venda de ingresso, que as pessoas vão lá e compram um punhado de ingresso, depois não tem mais ingresso para vender, e eles começam a vender pelo dobro do preço aqui. Então, veio o cinegrafista e filmou justamente o pastor e o Eli. Aleluia. Depois saiu no jornal. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom. Ele deixou até de torcer pelo time dele. Quer dizer, converteu, não é? Aleluia, louvado seja Deus. Então tirai essas coisas que nos tira a paz. E preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Porque se fizeres isso, Ele vai livrar vocês da mão dos vossos inimigos. Ele vai livrar. Então isso serve para nós também. Se nós servirmos ao Senhor de coração, a Ele só, Ele nos dará livramento de todas essas provações e tentações que nos atingem. Então diz que os filhos de Israel, o povo de Deus, que estava sem Deus, mas agora voltou para Deus, tiraram do meio deles todos aqueles ídolos, aqueles baalins, aquelas astarotes, e passaram a servir só o Senhor, nada de idolatria mais, nada de falta de reverência, nada de falta de temor. Agora vamos servir ao Senhor. E Samuel continuou dizendo, versículo 5, parece que já estava tudo bom, né? Tirou, se converteu, passou a servir só ao Senhor, tirou aqueles ídolos, aqueles maus costumes, passaram a temer a Deus, parece que estava tudo perfeito, mas ainda não estava. Porque disse mais Samuel no versículo 5, congregai todo o Israel em Mispá. Congregai. A coisa difícil que está havendo hoje é do povo de Deus congregar para ter comunhão com Deus. Estamos numa geração de pessoas que não prestam mais culto a Deus. Eles assistem cultos
E culto não é para assistir, pode até assistir lá no momento em que não, né? Mas o culto não é uma coisa que se assiste. O culto é uma coisa que a gente oferece a Deus. Agora o povo acostumou com esse negócio do celular, como é que chama aí, esses computadores, essas coisas, assistir o culto. Irmão, eu não vou na igreja não, mas eu assisto o culto do pastor fulano de tal. É grande coisa você está fazendo. Assistir culto. Nós devemos prestar culto a Deus. Se continuar assistindo o culto, você vai assistir o arrebatamento da igreja e você vai ficar. Louvado seja Deus. Então o que Samuel exigiu deles: congregai. E o povo ouviu. Eu posso ficar rouco de tanto gritar aqui, que muita gente não vai ouvir. Quer dizer, não vai ouvir, vai escutar, mas ouvir não ouve. Continua assistindo. Não congrega. Porque a nossa prestação de culto a Deus, oferecimento de culto a Deus, é numa comunhão uns com os outros, como vão ter aqui, com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Existe uma diferença muito grande no escutar e no ouvir. Eu já expliquei isso aqui, quem lembra? Tem alguém que lembra. O que é escutar? Por exemplo, uma comparação. Alguém está num terminal rodoviário, comprou uma passagem para as 22 horas, o ônibus vai estacionar como é que chama lá? No número 7. Na plataforma número 7, obrigado, irmão Pedro. Mas lá no terminal rodoviário tem gente conversando, tem a mulher com o neném chorando, tem a música lá no alto-falante tocando e fazendo propaganda, aquele negócio. Você está escutando tudo aquilo. Mas só que aquilo não te interessa. Mas de repente fala lá no alto-falante lá. O ônibus com destino a tal lugar, assim, que vai sair às 22 horas, já está estacionado lá na plataforma número 7. Você, opa, isso você ouviu. As outras coisas você só escutou. Então nós precisamos, na casa de Deus, ouvir, não só escutar, mas ouvir. Para que a palavra vá ao nosso entendimento, desça ao nosso coração e faça guarida nele, para que sejamos edificados em nome de Jesus. E eles então ouviram o que Samuel disse. Diz aqui o versículo 6, o último que lemos, já vou terminar. Talvez alguém está dando graças a Deus, mas olha lá. E congregaram-se. Então Samuel disse que era para eles congregar. E eles congregaram lá em Mispá, onde Samuel dava assistência. E tiraram água. E derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. Derramar água. Jesus é a água da vida. Derramar água tem um significado. Lá em Jerusalém, eles tiravam a água lá do rio Cedron, derramavam nas escadarias do templo. E o significado deles ter derramado essa água é que eles estavam derramando a sua alma aos pés do Senhor.
A água, quando você joga na terra, você não pode ajuntar mais ela. Então a nossa alma deve ser derramada aos pés do Senhor e permanecer. Glória a Jesus. E diz aqui a palavra, que eles tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram e disseram, reconheceram ali, pecamos contra o Senhor. A coisa mais importante da nossa vida, irmãos, é reconhecer os nossos pecados. Ah, como nós somos tão falhos, vivemos errando todos os dias, de um jeito ou de outro, mas temos que reconhecer os nossos pecados e derramar a nossa alma perante o Senhor e pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, reconheço que pequei contra o Senhor. E diante desta posição, daquele povo convertido, que passaram a servir o Senhor, que tiraram a idolatria, e passaram a congregar, e reconheceram que tinham pecado, então Samuel passou a julgar os filhos de Israel. E ali então Samuel ficou por muitos anos, e ele recebia todo o povo, todas as tribos que vinham até ele, e Samuel então, que era um profeta, tornou-se sacerdote e também juiz. Aleluia. O último dos juízes. Que Deus, na sua sabedoria, poder e misericórdia, possa fazer com que esta palavra nos alcance de tal maneira que nós possamos ser transformados no dia a dia da nossa vida. E aqueles que estão assistindo, vai deixar de assistir e vai começar a vir a prestar culto a Deus. Numa demonstração de temor à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em o nome de nosso Senhor Jesus.